Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e nesse vídeo vamos falar sobre o Banco Santander, que tem chamado a atenção novamente dos investidores e naturalmente do mercado também, com toda essa valorização de mais de 16% em pouco mais de 30 dias, justamente embasado com resultados do primeiro trimestre do ano de 2023 que vieram acima da expectativa do mercado. E é justamente por isso que nesse vídeo eu vou trazer para vocês o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual a respeito do Banco Santander, com todos os ativos dele, SAMB3, SAMB4 e SAMB11, revisando a política de pagamento de dividendos do banco e, é claro, avaliando também se as ações estão num bom momento através da análise técnica, averiguando se o banco continua com bons fundamentos e trazendo alertas aos investidores, o quadro que vocês já conhecem no canal, que é o Caçando Assimetrias, justamente para avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, e as projeções e preço teto para o ano de 2023 do Ativo Virtual. E lembrando que o dividendo preditivo é uma ferramenta poderosa de apoio à tomada de decisão para os investidores. E é por isso que eu te convido a se inscrever no canal e ligar o sino de notificações. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então vamos falar da importância da antecedência, ou seja, saber que antecipadamente a empresa vai fazer um pagamento de dividendos ou JCP. A ideia é tentarmos comprar ações que são mais prováveis de anunciar dividendos ou JCP de acordo com o histórico de pagamento delas. E com isso temos alguns benefícios, como por exemplo, comprar o ativo em momentos que sejam oportunos do mercado em relação às cotações dela, porque geralmente após o anúncio de dividendos as cotações sobem até a Datacom e depois elas corrigem, e fazendo isso a gente consegue outro grande benefício, que é melhorar o nosso preço médio, também melhorando o nosso dividend yield on cost. Mas de todo modo, seguindo o paradigma de carteira de dividendos, a ideia é sempre fazer a compra de ativos dentro do preço teto, justamente para não correr riscos de pagar caro em um determinado ativo em momentos de alta do mercado. E eu vou aproveitar para fazer um aviso. É importante que vocês nunca comprem as ações apenas para receber os dividendos, ou seja, comprar na Datacom e vender na DataX, porque essa conta matematicamente ela é inviável, porque o mercado corrige na mesma proporção do pagamento dos dividendos. Mas com isso tudo, reforça então toda a ideia do dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, justamente de comprar antes desse momento e assim ter um investimento de longo prazo, saudável e, acima de tudo, rentável. E é sempre assim, a mídia simplesmente para de falar de bons ativos em momentos de dificuldade. E é exatamente nesses momentos é que os investidores precisam redobrar suas atenções nos ativos, justamente para averiguar se existem oportunidades ali. Porque de nada adianta comprar os ativos nos ótimos momentos, porque aí provavelmente você vai pagar caro por eles. E o primeiro ponto de destaque que eu trago para vocês são as mensagens do CEO do banco, porque aqui temos crescimento seletivo da carteira, e essa mensagem é importantíssima justamente por conta dos problemas recentes do final do ano passado que estavam relacionados ao efeito da Americanas. Como vocês sabem, já trouxe vários vídeos aqui no canal a respeito desse efeito, fazendo cálculos e muito mais. Então, essa mensagem aqui é justamente o banco enxergando as necessidades que ele tem de fazer adequações na sua carteira de crédito para se melhorar a qualidade dela, embora ainda existem problemas que impactam o custo do crédito. Mas o resultado da companhia realmente foi muito bom, ainda mais quando comparado com as expectativas do mercado, e tiveram várias matérias na mídia criticando o banco e dizendo que ele não teria um bom desempenho. Mas ainda assim, ele trouxe aqui um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais, que é um crescimento de 27% trimestre contra trimestre, ou seja, comparando o primeiro trimestre do ano de 2023 com o quarto trimestre do ano de 2022. Mas é fácil de perceber que o banco realmente teve uma forte redução na comparação ano contra ano. O ROAE também não ficou bom, 10,6%, embora ainda é melhor do que muitos bancos. E não tem como falar do Banco Santander sem falar da qualidade da carteira de crédito dele, que é justamente o foco que o mercado bateu fortemente nas cotações do banco. E justamente nesse aspecto que podemos ver aqui a inadimplência de 90 dias nas safras antigas está em 3,6%. Já nas safras novas, 2,8%. E para quem ainda não conhece essa terminologia de safras antigas e safras novas, é que eu vou fazer uma breve explicação. Afinal, esses são termos geralmente usados pelas instituições financeiras como sendo diferentes grupos de empréstimos ou créditos que uma instituição financeira
como um banco, emite. Então, as novas safras ficam sendo as novas emissões por representar o risco mais recente assumido pela instituição. E é exatamente esse indicador aqui que pode trazer clareza para nossa avaliação sobre a qualidade de crédito futuro do banco. E nesse quesito não restam dúvidas, o banco está muito melhor nas novas safras com os aprendizados recentes do que nas safras antigas, e que, aliás, elas se referem aos empréstimos ou créditos que foram emitidos já há algum tempo. A qualidade desses empréstimos eles podem ser um indicador de desempenho do passado do banco e como o banco gerenciou seus próprios riscos de crédito. A verdade é que os clientes não param de crescer. Em março de 2023, o banco conseguiu aumentar 12% na comparação anual no total de clientes. Já a base de clientes ativos cresceu 4% e clientes vinculados com 6 ou mais produtos em 3%, não deixando dúvidas que o banco está realmente numa tendência de crescimento aqui na sua base de clientes. Fator esse fundamental para a contínua manutenção da carteira de crédito do banco, obviamente trabalhando seu spread e gerando mais lucros. Agora, falando especificamente do resultado do primeiro trimestre do ano de 2023 do Banco Santander, temos que ele conseguiu uma eficiência de 40,8%, o que é um indicador ruim, porque aumentou 4,8 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre do ano de 2022. E um ROAE também baixo, de 10,6%, porque ele caiu 10 pontos percentuais na comparação anual. Mas podemos ver como tendência esse crescimento de 2,2 pontos percentuais na comparação trimestral. O índice de Basileia do banco continua bom, de 13,8%. Então notem, quando a gente compara o banco com o primeiro trimestre do ano de 2023 com o primeiro trimestre do ano de 2022, ele teve resultados ruins nos principais indicadores. Queda na margem financeira, na receita total, nos lucros antes de impostos e, obviamente, no lucro líquido. Reforçando tudo que eu expliquei para vocês a respeito do efeito da Americanas e o impacto dos PDDs que eu já venho trazendo para vocês desde o ano passado. Mas aqui temos uma luz no final do túnel, que já era esperada para quem acompanha o canal do Ativo Virtual, afinal eu havia mencionado a respeito dos lançamentos dos PDDs do banco, que ele já tinha reagido logo no final do quarto trimestre. E isso mostrou uma tendência nova aqui para o banco, justamente com esse forte crescimento em relação ao quarto trimestre do ano de 2022. Então, isso é uma tendência porque o banco conseguiu recuperar boa parte do seu desempenho que ele vinha antes do efeito da Americanas, fechando 26,7% de crescimento do seu lucro líquido com o trimestre imediatamente anterior. E o banco faz questão de deixar esse aviso em praticamente todos os slides dos resultados dele a respeito do crescimento com maior seletividade. Aqui tem prós e contras, obviamente, como tudo na vida. Então, o banco está sendo mais zeloso em assumir novos riscos, ou seja, aumentar a sua carteira de crédito, o que é bom por um lado porque melhora a qualidade da carteira de crédito, e ele está precisando disso nesse momento. Diminuir a inadimplência para baixar os PDDs e assim ter mais espaço para aumentar a sua lucratividade. Por outro lado, se ele não cresce com a sua carteira de crédito ou cresce mais lentamente, isso também é algo que reduz o passo do crescimento dos lucros do banco. Então, a gestão do banco precisa ser realmente eficiente para conseguir balancear as duas estratégias. Mas o fato é que ele conseguiu crescer ainda assim 10% na comparação com março de 2022. Então, o que podemos ver do retrato da carteira de crédito do banco? Bom, se olharmos aqui para a inadimplência de 90 dias ou maior, o banco teve um momento de melhora significativo no primeiro trimestre do ano de 2021, mas foi aumentando gradualmente ao longo do ano de 2022. E agora, no primeiro trimestre do ano de 2023, fechando em 3,2% de inadimplência. Isso considerando tanto pessoa física quanto também pessoas jurídicas, com um retrato claro das despesas de provisões de crédito e custo de crédito elevadas na comparação do primeiro trimestre do ano de 2023 com o primeiro trimestre do ano de 2022. Atualmente, as ações SAMB11 estão aqui cotadas a R$ 30,82, valorizando 5,44% nos últimos 12 meses, graças a esse novo rally de alta que o banco começou nas suas cotações de todos os ativos SAMB3, SAMB4 e SAMB11. O PL ficou elevado justamente por conta desses recentes problemas que eu expliquei para vocês dos resultados do banco. Mas o PVP mostra que a companhia está apenas 3% mais caro do que seu valor patrimonial, com dividend yield de 5,76%.
1%. E aqui cabe lembrar, quando falamos de dividendos do Banco Santander, a respeito do compromisso público dele, porque, na prática de distribuição de dividendos, o banco busca ser o maior banco no Brasil em geração de valor aos acionistas. E em linha com esse objetivo, o Santander pretende remunerar seus acionistas com a distribuição de 50% do lucro líquido anual, obviamente respeitando também a legislação e cumprindo com os 25% dos seus ganhos. E aí, para não restarem dúvidas, o banco ainda complementa que a proposta da administração do Santander é justamente remunerar os acionistas de acordo com a apuração dos seus resultados, que são oferidos ao longo do exercício. E cabe ao Conselho de Administração propor pagamentos de dividendos ou JCP de acordo com o previsto na legislação aplicável. Mas quem lembrar, nos vídeos aqui do canal, que eu já trouxe para vocês vídeos dedicados a justamente a avaliar quantas vezes as empresas pagam dividendos por ano, sendo que existem 4 vídeos aqui no canal fazendo a análise de 31 empresas. E neste vídeo aqui que eu trouxe para vocês há 4 meses atrás, um pouco mais, tem inclusive a avaliação do Banco Santander. E nesse vídeo aqui eu mostro diretamente no site oficial do banco que ele declarava o pagamento de dividendos trimestralmente. Palavra essa que foi removida desse parágrafo aqui, exatamente neste ponto que eu estou marcando. Ainda assim, observando aqui o histórico de pagamento de dividendos do Banco Santander, com SAMB 11, podemos ver que o dividend yield médio dos últimos 5 anos foi de 6,92%. Sendo que o banco paga dividendos todos os anos desde o ano de 2013. E quando o banco pode fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos? Bem, como vocês viram, ele retirou a palavra trimestralmente. Mas ainda assim, observando o histórico do banco, é muito comum que ele faça um novo anúncio de pagamento de dividendos logo depois da apresentação dos resultados do segundo trimestre de cada ano. Isso geralmente acontece no final do mês de julho de cada ano. E na sequência, ele faz uma publicação que pode sair confirmando no início de agosto de cada ano. Mas o mercado reage logo em julho, justamente por conta dessa expectativa que eu estou trazendo para vocês, e que se ele não fugir à regra, como por exemplo aconteceu no ano de 2022 em agosto, 2021 também em agosto, 2020 também em agosto, sai Datacom. Mas o anúncio acontece antes, movimentando o mercado. Então a expectativa é que o Banco Santander faça um novo anúncio no final do mês de julho ou apresente uma proposta do Conselho de Administração no final do mês de julho, com Datacom para o início de agosto. De toda maneira, observando aqui as ações SAMB 11 na periodicidade diária, o que significa dizer que cada vela dessa aqui, também conhecida como candle ou candlestick, representa um dia inteiro de negociações na bolsa de valores. E eu já vinha trazido para vocês essas marcações aqui que eram de suporte e resistência de preços do Banco Santander, e justamente para mostrar que o banco fez toda essa retomada das suas cotações, na sequência uma correção, e então veio acima do topo anterior, configurando esse pivô de alta. Então, claramente, as cotações estão em tendência de alta, mas já estavam desde abril de 2023, mas agora ainda mais, com esse pivô de alta, não deixando dúvidas que a tendência é de alta de curto prazo. Embora as últimas cotações tenham deixado esse candle de indefinição, o que podemos esperar é que a região dos R$ 30,21 até R$ 29,62 sirva de suporte de preços. Ou seja, ainda que as cotações venham fazer alguma correção, o esperado é que elas sintam suporte de preços nessa região e venham realmente a testar aqui a próxima região de resistência de preços em R$ 31,58. Quero lembrar vocês que eu comecei esse novo quadro no canal chamado Começando do Zero, e para ser muito didático eu trago nele realmente começando do zero com uma carteira que vai até os R$ 10.000. Obviamente vamos investir mais do que R$ 10.000 na carteira, mas é apenas o início, e nesse início os primeiros vídeos são realmente para poder dar embasamento para nossa comunidade, porque eu estou tentando ser tão didático lá que eu mostro até mesmo como abrir o Home Broker do BTG Pactual e realizar as operações de compra e venda dentro do Home Broker, mostrando tudo para vocês e explicando todo o racional das compras passo a passo. E ainda por cima, se você for membro do canal, você tem a área exclusiva para membros, vindo em aprendizado, depois o quadro começando do zero, e aqui conseguindo ver a carteira do canal, mostrando até mesmo as compras e qual foi a justificativa para cada compra ou relacionando a algum vídeo. E para ajudar a nossa comunidade a avaliar se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, para a gente avaliar a SAMB 11, considerando o preço versus o LPA, que é o lucro por ação. Nesse sentido, podemos ver que mesmo com toda a
queda do LPA por conta dos problemas que eu venho relatando para vocês desde o final do ano passado. Ainda assim, as cotações também sofreram muito, caindo fortemente, abrindo oportunidades dependendo da sua estratégia de investimentos. Mais recentemente, aconteceu exatamente o efeito que eu acabei de mostrar na análise técnica. Então, abrindo espaço para que as cotações possam vir a desafiar esse topo anterior e assim ficando mais perto do LPA. Nesse momento, ainda podemos dizer que existe uma discrepância favorável para o investidor nesse momento, embora seja realmente muito pequena. De toda maneira, mostrando que as cotações ainda têm certo desconto em relação a esse indicador aqui. E agora trazendo para vocês as projeções e o preço teto do ativo virtual, considerando as ações SAMB11, que são as units da companhia, ou seja, uma composição de ações ordinárias mais preferenciais, temos então que o lucro projetado é de 12,9 bilhões de reais, inferior ao do ano de 2022, mas ainda assim com o payout de 50%, exatamente como mostrei para vocês na política do banco. Nesse sentido, o DPA aqui vai ser de R$ 1,80, um pouco mais. Indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield, vamos ter um preço teto de R$ 45,16, 6%, R$ 30,11, 8%, R$ 22,58 e 10%, R$ 18,06. Mas vai deixando nos comentários abaixo qual é a sua avaliação a respeito do Banco Santander. E é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.